Bom dia, curiosos da mente e do universo. Sejam bem-vindos ao canal que desafia suas percepções e expande seus horizontes. Hoje, vamos mergulhar em uma das perguntas mais fascinantes da existência humana, uma questão que cientistas e filósofos debatem há séculos. Será que nossos pensamentos, nossas intenções, podem realmente moldar a realidade ao nosso redor? Por muito tempo, a ideia de que a mente tem um poder além do óbvio foi vista como misticismo ou pura imaginação. Mas e se eu dissesse que a ciência mais avançada do nosso tempo, a física quântica, não só sugere essa possibilidade, como oferece pistas intrigantes de como isso pode funcionar? Prepare-se para uma jornada que pode mudar para sempre a forma como você se enxerga e o mundo. Para entender isso, precisamos de um breve mergulho no mundo subatômico. A física quântica estuda as partículas minúsculas que compõem tudo o que existe, desde a cadeira onde você está sentado até as estrelas mais distantes. E nesse reino, as regras do senso comum simplesmente não se aplicam. Um dos pilares dessa ciência é a dualidade onda-partícula. Uma partícula subatômica, como um elétron, pode se comportar tanto como uma partícula sólida quanto como uma onda de energia, dependendo de como a observamos. O famoso experimento da fenda dupla é um exemplo clássico. Quando ninguém está observando, as partículas agem como ondas e criam um padrão de interferência. Mas, no momento em que as observamos, elas colapsam para um estado de partícula, como se soubessem que estão sendo vistas. E aqui é onde a coisa fica realmente intrigante e se conecta com o poder da sua intenção. Alguns físicos e neurocientistas têm explorado a hipótese de que a consciência, e por extensão, nossa intenção focada, pode desempenhar um papel crucial nesse colapso da função de onda. Ou seja, sua mente, ao focar em um resultado, poderia influenciar as infinitas possibilidades do campo quântico, selecionando uma realidade específica para se manifestar. É importante ressaltar, não estamos falando de magia. Estamos falando de um campo de estudo emergente e altamente complexo que explora a interface entre a física, a biologia e a psicologia. Mas quais são as bases para essas afirmações audaciosas? Embora a conexão direta entre a intenção humana e os fenômenos quânticos em larga escala ainda seja objeto de intenso debate e pesquisa, diversas áreas e estudos tangenciam essa ideia. O efeito observador, já falamos dele. A ideia de que a observação influencia o resultado é um pilar da mecânica quântica. A questão é, até que ponto a observação se estende à nossa consciência e intenção? Neurociência e plasticidade cerebral. Sabemos que o cérebro humano tem uma incrível capacidade de se adaptar e mudar, plasticidade. A visualização e intenção focada, como praticadas em meditação, já demonstraram mudar a estrutura e função cerebral. Isso não é quântico diretamente, mas mostra o poder da mente sobre a matéria biológica. Campos de bioeletromagnetismo. Pesquisas em biofísica investigam como o corpo humano gera e responde a campos eletromagnéticos. Embora não seja mecânica quântica diretamente, explora a ideia de que somos mais do que apenas matéria física e que nossas interações energéticas podem ter um papel importante. Estudos em psi e consciência. Há pesquisas, embora muitas vezes controversas e difíceis de replicar, que buscam explorar fenômenos como a telepatia ou a psicocinese em laboratório. Um nome que frequentemente surge neste contexto é o do físico e pesquisador Jim Radin, que conduziu estudos sobre o que ele chama de intenção global ou consciência não local, investigando se pensamentos direcionados podem influenciar sistemas quânticos. É crucial entender que os resultados de Radin, assim como de outros pesquisadores nesta área, são frequentemente debatidos e requerem mais validação da comunidade científica em geral. Um exemplo de artigo que aborda essas ideias pode ser encontrado em periódicos como o Journal of Scientific Exploration ou capítulos em livros sobre a física da consciência. A chave está em entender que no nível quântico, a realidade não é fixa até ser observada. Ela existe como um mar de possibilidades. E a nossa mente, ao focar uma intenção clara e persistente, talvez atue como uma bússola,
direcionando a energia e a atenção para uma dessas possibilidades, aumentando sua probabilidade de se manifestar. Pense na coerência quântica. É o estado em que partículas permanecem conectadas e influenciam-se mutuamente, independentemente da distância. Se nossa consciência opera em um nível sutil, seria possível que nossas intenções criassem um estado de coerência com os resultados desejados, alinhando-nos com eles? Essa ideia nos leva ao conceito de emaranhamento quântico, onde duas partículas se tornam tão ligadas que o estado de uma instantaneamente afeta a outra, mesmo que estejam separadas por vastas distâncias. Alguns teóricos especulam que a consciência humana poderia ter uma forma de emaranhamento com o campo quântico da realidade, permitindo essa influência sutil. Considere a psicossomática, o estudo da interação entre a mente e o corpo. Já é amplamente aceito que nossos estados mentais afetam nossa saúde física. Ansiedade e estresse podem causar doenças, enquanto pensamentos positivos e esperança podem acelerar a cura. Isso demonstra o poder da mente sobre a matéria, mesmo que em um nível biológico mais clássico. A mecânica quântica nos força a abandonar a visão mecanicista e determinista do universo. Ela nos apresenta um universo onde a probabilidade e a potencialidade são as verdadeiras moedas. Nesse cenário, sua intenção pode ser o catalisador que transforma a probabilidade em certeza. O físico quântico John Wheeler popularizou a ideia de um universo participativo, sugerindo que não somos meros observadores passivos da realidade, mas sim participantes ativos na sua criação. Nossa observação e, por extensão, nossa intenção não apenas colapsam o que já existe, mas podem, de alguma forma, dar forma ao que virá a existir. Essa perspectiva abre portas para o entendimento da lei da atração sobre uma luz mais científica. Não se trata de uma força mágica, mas de um possível alinhamento com as frequências e probabilidades do campo quântico. Ao focar em algo, você estaria ajustando sua própria frequência para ressoar com o que deseja manifestar. A neuroplasticidade do cérebro, já mencionada, é prova biológica da nossa capacidade de moldar a nós mesmos. Se podemos reestruturar nosso cérebro com o pensamento, quem dirá as infinitas possibilidades do universo quântico que nos cerca? Portanto, a pergunta não é mais se sua intenção tem poder, mas como e em que extensão ela interage com a tapeçaria da realidade. É um convite para você explorar sua própria consciência como uma ferramenta de criação. A cada dia, mais e mais estudos em campos como a neurociência e a biofísica se aproximam de explicar os mecanismos por trás dessa interação. Embora não seja ainda uma comprovação direta e universalmente aceita do poder da intenção sobre a realidade quântica macroscópica, essas pesquisas validam a notável influência da mente sobre a matéria em diferentes níveis. Entender essa interconexão significa que você não é apenas um corpo reagindo ao mundo, mas uma consciência que emite sinais. Sua intenção é esse sinal, uma frequência que sintoniza as infinitas possibilidades do universo, permitindo que as sincronicidades e os resultados desejados se manifestem em sua vida. Essa é a grande promessa da psicologia quântica: transcender o pensamento linear e abraçar a ideia de que somos co-criadores ativos de nossa experiência. Não se trata de negar a realidade objetiva, mas de compreender que a subjetividade da consciência pode ser um fator crucial na forma como essa realidade se revela para nós. Ao praticar o foco intencional, a visualização e a gratidão, você está, talvez sem saber, exercitando um músculo mental que pode interagir com os princípios mais fundamentais do universo. É como se você estivesse aprendendo a falar a linguagem da própria criação. A implicação disso é profunda. Se sua intenção é um catalisador no campo quântico, então a responsabilidade sobre seus pensamentos e sentimentos ganha uma nova dimensão. Escolher o que você pensa, o que você nutre em sua mente, não é apenas sobre bem-estar pessoal,
mas sobre a moldagem ativa da sua realidade. O que tudo isso significa para você? Significa que a ciência, cada vez mais, nos convida a reconsiderar o poder que reside dentro de nós. Se sua intenção focada, a sua crença inabalável, pode sequer sussurrar para o universo quântico, então você tem em suas mãos uma ferramenta de transformação sem precedentes. Imagine o impacto de aplicar essa compreensão em sua vida. Ao invés de ser um passageiro passivo, você se torna um co-criador. Suas intenções não são apenas desejos, mas talvez instruções silenciosas para o campo de possibilidades que nos cerca. Não estamos pedindo que você acredite cegamente, estamos convidando você a experimentar. Comece com pequenas intenções. Observe como sua perspectiva muda, como as sincronicidades começam a aparecer. Pratique a visualização, a meditação e o foco em seus objetivos mais profundos. O poder da sua intenção não é uma promessa vazia, mas uma fronteira fascinante onde a ciência mais avançada encontra a sabedoria ancestral. É uma oportunidade de você descobrir agora como a física quântica pode, de fato, provar o poder transformador da sua própria intenção. Se você gostou deste mergulho profundo, deixe seu like, compartilhe com quem precisa despertar essa centelha e se inscreva no canal para não perder nossas próximas explorações. Até a próxima!